Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 35, da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre as camadas e estruturas geológicas, a parte 1. Vamos dividir em algumas partes esse nosso estudo sobre as estruturas geológicas. As eras pelas quais o nosso planeta passou, quais as modificações que ocorreram, os seres vivos quando surgiram ao longo da vida do nosso planeta, desde a sua formação até os dias atuais, quais foram as espécies de seres vivos diferentes que habitaram o nosso planeta, os antepassados nossos. E a gente vai começar falando sobre as camadas do planeta, litosfera, hidrosfera, atmosfera, essa composição da biosfera. Vamos falar também sobre a dificuldade do estudo das estruturas do nosso planeta, da estrutura interna do nosso planeta. Porque é mais fácil nós explorarmos a Lua e os outros planetas, até então, do que explorarmos o interior do nosso planeta. Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir então as camadas da Terra e as eras geológicas. O objetivo da nossa aula de hoje, os objetivos específicos são diferenciar as camadas da Terra em litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera, e vamos apresentar argumentos que evidenciam a evolução do planeta Terra através das eras geológicas. Antes da gente começar, eu quero que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Muito importante que vocês tomem notas desses conteúdos que nós estamos estudando nos dias de hoje. Todos os conteúdos vocês devem anotar alguma coisinha, porque isso vai facilitar a compreensão de vocês sobre aquele determinado conteúdo. Vamos começar então? Eu quero trazer uma leitura com vocês sobre as camadas da Terra. Tem um texto, ele é um pouquinho extenso, mas vamos ler ele e depois nós discutimos. E prestem bastante atenção nele. Abrindo a Terra. Chegar à Lua a quase 400 mil quilômetros de distância ou mandar satélites para conhecer outros planetas pode parecer mais fácil do que conhecer a composição e o funcionamento do interior da Terra. Uma esfera quase perfeita de 12 mil quilômetros de diâmetro. Os furos de sondagem chegaram a apenas 12 quilômetros de profundidade, mal vencendo a crosta, a camada mais superficial. Como não podem examinar diretamente o interior do planeta, os cientistas estão se valendo de simulações em computador para entender como se forma e se transforma a massa sólida de minerais das camadas mais profundas no interior do planeta, quando submetidas a pressão e temperatura centenas de vezes mais alta que as da superfície. Como resultado, estão identificando minerais que se formam a milhares de quilômetros da superfície. Os resultados ajudam a explicar as velocidades das ondas sísmicas geradas pelos terremotos, que variam de acordo com as propriedades dos materiais que atravessam e representam um dos meios mais utilizados para entender a composição do interior da Terra. Mesmo nas camadas mais externas, estão emergindo novidades que desfazem a antiga imagem do interior do planeta com uma sequência de camadas regulares, como as de uma cebola. Ou seja, a gente comentou das nossas aulas passadas já que é mais fácil a gente explorar o espaço do que o nosso planeta. Comentamos também que o nosso planeta ele é dividido em algumas camadas. E essas camadas nós dividimos elas de maneiras regulares. Vai de 0 a 12 quilômetros, de 12 a 30 quilômetros, delimitamos assim. Mas o que os novos estudos sugerem é que existe uma mistura ainda dessas camadas. Existem substâncias que são encontradas em uma camada, em outras não. Existem substâncias que são encontradas em 2 ou 3 camadas do nosso planeta. Isso tudo é resultado dos estudos que a gente já comentou sobre a sismicidade.
os eventos sísmicos, os terremotos, os vulcões, que funcionam como uma espécie de sonar de um navio. Só que dentro do planeta Terra, essas vibrações se espalham pela crosta, pelo manto, chegam até o núcleo e, dependendo da velocidade que essas ondas percorrem o planeta, o interior do planeta e são refletidas, elas representam materiais diferentes pelos quais elas passam. Por exemplo, se elas atravessassem a água, seria uma velocidade x. Se elas atravessam uma rocha sólida, elas têm uma velocidade muito menor. Se elas estão no ar, elas vão ter uma velocidade menor ainda. Enfim, dependendo do material pelo qual elas passam, as ondas passam, elas têm uma velocidade diferente. E quando elas são refletidas novamente e analisadas por aparelhos, elas trazem essas informações. Os cientistas pegam essas informações, executam experimentos aqui na superfície, colocando alguns materiais, algumas rochas sobre determinadas pressões, sobre determinadas temperaturas, para tentar simular como seria o interior do nosso planeta. E através disso, os estudos sobre as camadas da Terra, sobre a estrutura do nosso planeta Terra, estão evoluindo. Mas ainda é mais fácil explorarmos o espaço do que explorarmos o interior do nosso planeta, justamente pelas elevadas temperaturas que nós temos ali. Para facilitar os estudos do planeta, a parte mais externa da Terra costuma ser dividida em camadas, ou grandes regiões, também chamadas de esferas ou domínios terrestres. Essas camadas, nós vamos dividir elas em 3 camadas: a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, com a litosfera. É a parte sólida mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade, formada pelas rochas e pelo solo. Então, as rochas e o solo formam a litosfera do nosso planeta. É uma das camadas do nosso planeta. A hidrosfera, conjunto de toda a água existente no planeta, nos mares, lagos, oceanos, águas subterrâneas, o vapor da água nas geleiras, enfim, compõem a hidrosfera. É o conjunto de todas as águas do planeta compõe a hidrosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta. A nossa atmosfera, a gente já costuma chamar ela de atmosfera. Hidrosfera e litosfera são palavras um pouco diferentes do nosso cotidiano. Mas a atmosfera a gente já lembra da camada de ar que envolve o nosso planeta. E a biosfera é o conjunto de todas essas regiões do planeta na qual é possível existir vida. Então, biosfera é a união da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera, certo? Nós temos então 2 imagens representando isso. A litosfera, rochas, solo, seres vivos. A atmosfera, camada de ar, e a hidrosfera, o conjunto de águas do nosso planeta. Também apresenta seres vivos. Tudo isso é a biosfera. É onde os seres vivos estão habitando no nosso planeta. Vai ser chamada de biosfera. Litosfera, as rochas, hidrosfera, a água, a atmosfera, o ar. Embora seja interessante dividir o assunto em partes para facilitar o nosso estudo, devemos lembrar que na natureza existem interações constantes entre todos os elementos vivos e não vivos. Assim, essas grandes regiões da Terra também estão em constante interação, uma influenciando a outra. Voltando aqui, não seria possível as pessoas irem para a praia se não tivesse a litosfera, areia, próximo da hidrosfera, do mar, com a atmosfera fornecendo oxigênio para eles. Então nós precisamos, ou melhor, o planeta Terra, a vida necessita de
todos esses componentes, de todas essas camadas do planeta. Precisa da hidrosfera para fornecer a água para os seres vivos sobreviverem, realizarem as suas funções. Precisa da atmosfera, que vai fornecer o oxigênio para os seres vivos. E precisa da litosfera, onde vai ser produzido o alimento, por exemplo, de muitos seres vivos. Onde a grande quantidade da vida surge. Então, um está em constante interação com o outro, influenciando na vida de todos os seres vivos e um influenciando no outro. Se nós temos algum problema na litosfera, esse problema pode se espalhar para a hidrosfera, uma poluição, por exemplo. Pode se espalhar para a hidrosfera e poluir a hidrosfera. Então, aqui nós temos essas regiões em interação. O ser humano, por exemplo, faz parte da biosfera terrestre, mas suas atividades alteram não somente a biosfera, como alteram também a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Infelizmente, essas mudanças nem sempre são favoráveis à vida na Terra, o que afeta, inclusive, a sobrevivência do próprio ser humano. A destruição das florestas e o aumento da emissão de gás carbônico, por exemplo, vem provocando mudanças climáticas em todo o nosso planeta. O ser humano altera a biosfera, que, consequentemente, vai estar alterando a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera. E essas alterações podem ser benéficas para o ser humano, se ele alterar de modo a desviar um fluxo de água de um rio para suas plantações, construir através de rochas um abrigo e utilizar de um ventilador para se refrescar no calor, ele vai estar alterando biosfera, hidrosfera e litosfera em seu benefício. Mas, com o passar do tempo, o ser humano já está prejudicando demais essas camadas da Terra. E prejudicando dessa maneira, ele vai estar se prejudicando a longo prazo, porque vai estar provocando mudanças no planeta, mudanças climáticas no planeta, que vão trazer resultados negativos para a sua saúde e para a saúde dos outros seres vivos. Vamos falar um pouquinho mais sobre a litosfera. A litosfera é formada principalmente por rochas, como a gente já comentou. Há mais de 2 milhões de anos, os antepassados do ser humano aprenderam a produzir e usar ferramentas. Eles quebravam rochas, deixando-as com bordas afiadas, e então as usavam para cortar carne e para fazer desenho nas paredes das cavernas. O ser humano interagindo com essa camada do planeta, com a litosfera, e transformando ela em seu benefício próprio, transformando as rochas em machadinhos, em facas, as quais ele utilizava para facilitar a sua vida. De lá para cá, a humanidade descobriu muitas outras utilidades para as rochas, inclusive a sua utilização na determinação das transformações pelas quais o planeta passou desde a sua formação, observando as diversas camadas de rochas diferentes que formam a litosfera. Como assim? Nós temos algumas rochas, algumas montanhas, alguns morros, que são formados por um tipo específico de rocha, que representam o planeta Terra em camadas. Aconteceu alguma atividade na Terra, na litosfera, um intemperismo, que foi desgastando as rochas, parte das rochas. O vento foi transportando parte dessas rochas em outros lugares e elas foram se sedimentando e formando camadas em uma montanha, por exemplo. E essas camadas representam um período, uma idade do planeta Terra, desde a sua formação. Para a formação de uma montanha dessa leva milhões de anos. Cada faixinha de outra cor representa um determinado período diferente do planeta. E os estudos dessas faixas diferentes contam histórias sobre o nosso planeta e a formação dele
as atividades que o planeta sofreu, as alterações que ele sofreu ao longo dos milhões de anos. Ao longo dos últimos 200 anos, estudiosos e pesquisadores tentaram ao redor do mundo calcular o tempo de formação e evolução do planeta Terra. Muitas foram as ideias elaboradas sobre as transformações pelas quais a Terra passou atualmente. Utilizamos dos conhecimentos sobre a radiação para a datação das rochas encontradas e extraídas da litosfera. Então, vamos pegar uma camada a mais de baixo daquela montanha, que é a mais antiga, e vamos fazer uma datação da sua radiação. Essa datação da radiação, ela calcula aproximadamente o tempo de existência daquela rocha. E a gente consegue calcular quando um determinado evento aconteceu. Foi encontrado muitos fósseis de peixe em uma determinada faixa daquela montanha. Quer dizer que naquela idade ali aconteceu talvez alguma grande extinção ou um soterramento de várias espécies de peixes que preservaram-se nesses fósseis. Enfim, os estudos sobre a datação e as transformações pela qual a Terra passou vêm a partir dessa datação através da radiação das rochas. Com a datação através da radiação existente nas rochas e nos fósseis, é possível aproximar o período geológico no qual determinado fóssil viveu. Através desses dados e outros cálculos, os cientistas estimam a origem do planeta Terra como 4,6 bilhões de anos e dividem a história da formação da evolução do planeta em eras geológicas. Então, existem várias eras geológicas onde grandes acontecimentos ocorreram. A formação da vida, primeiras células, seres vivos eucariontes, que tinham uma membrana envolvendo o seu núcleo, a formação dos grandes répteis, enfim, são as eras geológicas divididas aí, e é o que a gente vai discutir nas nossas próximas aulas. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz algumas anotações, pausas para essas anotações. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e nos vemos na nossa próxima aula.